falar também de educação. E agora, passando aqui a palavra ao professor Jorge Rio Cardoso, peço desculpa, que já tem 2 obras essencialmente dedicadas aos pais, aos alunos e também aos professores, não é assim, professora? Exatamente. Exatamente. E quero-lhe dar os parabéns, antes de mais, por ter aceito este nosso convite. Eu que Vamos começar por este Bora Lá Ser Bom Aluno. Muito Foi bem. um sucesso de vendas. Foi o primeiro lugar de vendas em Portugal. É mesmo? É. Eu fico contente não pela parte comercial, mas porque em cada livro é uma semente que pode germinar ou não. Ou seja, se o aluno praticar, ele pode tornar-se melhor aluno. Agora, o aluno, ele ser melhor, não se tem que comparar com o melhor da turma, mas tem que se comparar com ele próprio. Como é que ele era há um mês, como é que ele era há um ano, e se conseguir melhorar, é bom para todos. Uma sociedade precisa, digamos, de alunos empenhados, porque nós vamos ter que aprender sempre ao longo da vida. É claro. assim comigo, com todos, não é? Aliás, este livro tem testemunhos também de professores e de alunos, este primeiro livro. Exatamente. Cada um dá o seu testemunho de como interage na própria aula, na própria classe, não é? Exatamente. Nós fomos pelo país, aplicámos muitos casos práticos em turmas de alunos que não eram muito bons alunos e que, aliás, não queriam saber do estudo, achavam que aquilo era uma seca, era uma chatice, e nós fomos mostrar que às 2 por 3 as coisas podem mudar. Aliás, eu dou o meu próprio exemplo. Eu, quando era miúdo, era um péssimo aluno e tinha desgosto com isso, e as coisas depois começaram a modificar-se a pouco e pouco. Comecei-me a empenhar mais. E é essa mensagem que eu lhes transmito. Ou seja, vocês também podem melhorar. Agora não esperem acordar amanhã de manhã e depois de ler o livro e já são melhores. E, portanto, há que ter força, de vontade, e mais do que ser um bom aluno, é preciso ser um ser humano de excelência, digamos Exatamente, assim. Ser um bom ser humano, que isso não, é meio caminho andado, não é para tudo. Exatamente. Porque a sociedade precisa muito dessas pessoas que estejam bem com a vida, exatamente, solidários com os outros. O lado mais humano, exatamente, e cada vez mais é preciso isso, com as diferentes classes sociais que cada vez são mais visíveis, o lado humano da pessoa é o mais, sem dúvida. É o mais importante. Deixem-me só dizer que o professor Jorge Rio Cardoso é licenciado em Economia e mestre em Gestão e Políticas Ambientais pela Universidade Nova de Lisboa, e é também, concluiu o doutoramento em Ciências Sociais na Universidade de Aveiro. Portanto, é uma pessoa mais que qualificada, doutorada, para estar a falar deste exemplo, como ele próprio disse, que não foi um aluno brilhante no início, na escola primária, mas e depois há este gosto e conseguimos nós até nos educarmos, de certa forma, a sermos bons alunos, não é? Claro. Não quer dizer que tínhamos que ser barra logo desde o início. Evidente. Não, mas a sociedade, as melhores pessoas que eu tenho conhecido na vida, a começar por algumas da minha família, são pessoas que às vezes não tinham assim, um talento visível, mas sobretudo são boas pessoas. E nas organizações, quer dizer, aquelas pessoas que não arranjam intrigas, quer dizer, que não andam, digamos, a dizer mal de toda a gente, mas pelo contrário, estão bem com a vida, essas pessoas são muito importantes. E quando há um conflito, geralmente apaziguam as coisas, dizem, mas se calhar não estás a ver bem. Porque hoje em dia, quer dizer, o conceito de base é a inteligência emocional. Isto é, nós conseguimos pôr-nos no lugar do outro. Só que às vezes a gente pensa no outro na estrela, no Cristiano Ronaldo, ou no Lady Gaga, ou no Figueiras, mas é o outro... Num patamar bem mais abaixo. Enfim, mas no Mourinho, nos craques da bola, não é? Nos craques, e da música também. Ou da música, exatamente. Quando muitas das vezes a gente tem que ensinar a eles a porem-se no lugar dos mais fracos, daqueles que passam privações, e às vezes até olhando, por exemplo, o ambiente, no que se faz contra o ambiente, ou mesmo os direitos dos animais, quer dizer, há uma série de coisas que devem ser trabalhadas pelo professor e que às vezes são extracurrículos e, felizmente... E nós assistimos a... Enfim, isto para dividir a conversa, para o Neto também entrar nesta conversa, já vamos falar da música, nós assistimos a estas notícias, somente houve aí um ano que eram notícias a mais deste género, das situações que se passavam nas escolas, e ainda se passam muitas delas cá em Portugal. Isso também é fruto não só do aluno, mas também muitas vezes da base que está em casa. É essencialmente esta educação, não é? Que o aluno chega à escola e pensa que pode fazer tudo. E agora até há pais que oferecem tarefa aos professores, que é uma coisa que me deixa... e que batem mesmo em professores. Claro. Bem, se não há regras em casa, é estranho. Às vezes é difícil, não é? Quando chega à escola o professor estar a pôr regras. Claro. Né, não sei se tem filhos, não? Sim. Claro que se preocupa com estas questões da educação, mas já viveu de perto assim, alguma situação destas, de insucessos escolares assim, gritantes? Eu, praticamente ainda não passei por nós isso. todos temos um vizinho, ou um amigo, ou uma amiga que se passou qualquer coisa lá na escola. Sim, mas também sei, como aqui o professor diz, que tem que haver educação também, da parte dos pais, e transmitir, e também depois o aluno estar no seu patamar, que é a escola,
respeitar a pessoa que está a ensinar, que isso é um bom benefício para os alunos. Pronto, eu não sou contra as situações dos pais, mas há pais que às vezes exageram um bocadinho sobre que às vezes o filho vem a casa, fala, diz assim, o professor fez isto, mas às vezes não é bem essa situação. A gente também tem que ver o lado de quem está a ensinar. É pior quando os pais se revoltam. Sim, mas também temos que pôr-nos num patamar que temos que ver a situação se realmente se passou claro, e essas coisas. Sem dúvida. Porque nós temos de estar em educação para os nossos filhos um dia mais tarde ter um bom escolar, nível escolar e profissionais e para ter um bom emprego. Isso é fundamental. E a que é que se deve, já agora, professor, e já temos aqui quase 50 minutos para falar dos livros e atender também os nossos telespectadores, a que é que se deve este nosso insucesso escolar? Eu acho que as coisas estão a melhorar, mas ainda em algumas zonas é visível. Sim, nós vivemos numa sociedade em que os miúdos são hiperestimulados. É a internet, é a televisão. Quer dizer, quando eu era miúdo havia 2 canais, enfim, depois por fim havia 4, hoje em dia, enfim, são centenas, as consolas, os jogos, tudo isso é fascinante. E de repente o que é estudar? É estarmos aqui concentrados, em silêncio, ponderadamente, e isso às vezes não os atrai. Agora, cabe ao professor, ao bom professor, fasciná-los para o conhecimento, mas não dar só conhecimentos, dizer onde é que aquilo se aplica, digamos, para o que é que aquilo resolve, e isso é muito importante. E, sobretudo, habitual a raciocinar, ou seja, a tomar decisões, como no futebol, chutar à baliza, porque muitas das vezes os alunos às vezes têm receio de errar e então não dizem nada. Assim que ele abre a boca já estão a corrigir. Porque numa linguagem poética, o que devia haver nas nossas escolas é substituir as canetas vermelhas, que apontam os erros, por canetas verdes, onde é que eles acertam. E isso reforça muito a autoestima. O meu problema, digamos, quando era mau aluno, é que realmente tinha uma baixa autoestima. E fui ganhar autoestima no desporto. Comecei finalmente, em qualquer coisa na vida, a ser um bocadinho melhor que os outros meninos. Mas comecei a perceber também que só com grande esforço é que o fazia. E, portanto, às vezes o desporto é muito educativo. Podia ter sido na música, podia ter sido no teatro, na dança. Há imensos talentos. E o bom professor deve ser também esse que olha para o aluno e, para além dos currículos, consegue ver ali um talento. Imagina, pronto, olha, se calhar serias um bom profissional de televisão, ou de rádio, ou de jornal, ou de outra coisa qualquer. Exatamente, aquele aluno que por vezes até se manifesta com demasiado extrovertido, dar as vistas, brigar, se calhar até olhar ali, tu eras um rapaz ideal, ou uma rapariga, neste caso, para ir para o teatro, porque claro. É um estímulo para ele. Exatamente, dizendo sempre isto. Não tens de ser um barra em matemática, claro, mas se calhar tens um talento mas na prática, nas artes. Agora tens. Exatamente, mas tens que o trabalhar. A mensagem é essa. E, portanto, e muitas das vezes, se nós, por exemplo, estivermos a fazer um evento e agora é preciso fazer um convite, e então eles estão a treinar o português, agora é preciso fazer uma carta, um menu, uma coisa qualquer. Eles vão ver na prática como é que é. E vamos fazer, imagine-se aqui no parque de estacionamento aqui da SIC, mas depois dizemos, até isso chove. Pois é, temos que pensar no plano B, onde é que a gente vai fazer. E, portanto, eles estão ali a raciocinar na prática e realmente envolvem-se. Há muitos concursos em Portugal, por exemplo, criar uma espécie de uma empresa para miúdos, em que eles, há testemunhos nesse livro de professores, em que eles dizem exatamente que os miúdos ficam encantados com aquilo, são muito mais produtivos, ou seja, quando as coisas são práticas, eles realmente envolvem-se. E não é por acaso que esses cursos profissionais começaram a ser um sucesso, digamos assim, quando os jovens ou as crianças não conseguiam, nos cursos normais, conseguir qualificação, boas notas, claro. E havia um refúgio depois nos cursos profissionais que até davam nas vistas, sabiam trabalhar muito bem a madeira, davam excelentes marceneiros, excelentes serralheiros, excelentes mecânicos nas áreas de tudo mais, e que na escola, de facto, no outro lado académico, claro. Mas é preciso estimular, não é? Eu acho que sim. Não, sempre que nós, digamos, o aluno, por exemplo, tem só negativas, ele não quer entrar naquele jogo, porque quando os alunos são novos, quer dizer, o jogo está sempre implícito em tudo, ele gosta de ganhar, porque é isso que vê na televisão. A televisão estimula muito isso, o herói, o sucesso. E quando há um jogo em que ele perde sempre, ele não quer entrar naquele jogo. Agora, quando ele tem uma coisa realmente prática, ele começa, e a palavra-chave é a envolver-se com aquilo. E, portanto, aquilo ele começa a tentar ser melhor. Agora, também, um professor também tem que ter uma parte de psicólogo e estimulá-lo, ou seja, cativá-lo para aquele conhecimento. Porque, por vezes, todos passamos por fases, enfim, menos agradáveis, mas o não desistir é a palavra-chave. É a palavra-chave. Vamos continuar a conversa com o professor, vamos continuar a conversa com o Né.
o nosso convidado musical, mas também atender a chamada. Professor, fale-nos deste mais recente livro, que é por isso também nós aqui estamos, deste O Futuro do Professor, que tem, curiosamente, o prefácio do professor Roberto Carneiro, um homem desde sempre ligado à educação, foi Ministro da Educação e tudo. Exatamente, é um cidadão do mundo e... Aliás, e é um exemplo que é pai de uma série tem uma série de filhos, não é? Exatamente, e teve muita gente para educar e todos com excelente educação. E a própria mãe foi minha colega na universidade e tudo excelentes pessoas, e para mim é um privilégio ter o prefácio pelo professor Roberto Carneiro, uma pessoa com muito estimo e com quem muito aprendi também ao longo do livro, porque ele, para além do prefácio, deu-me também o testemunho. Bom, a ideia do livro é os professores, digamos, poderem ser melhores sem pôr a culpa no aluno, digamos, dizer assim, bom, mas com alunos destes não se pode fazer nada. Portanto, o professor tem que acreditar sempre que é possível fascinar o aluno para o conhecimento. Ele tem que partir com boas expectativas, dizer, eu vou ser capaz de puxar este rapaz ou esta rapariga para ser um ser humano de excelência. Se não for, digamos, naquelas profissões convencionais, será noutra profissão. Ele terá que ser, digamos, bom em qualquer coisa. Isso é fundamental. Em todas as palestras que eu dou, quer em Portugal, quer no Brasil, não é? Que recentemente tem dado muitas palestras no Brasil, onde nós somos vistos. Muito bem. Sim, no Brasil eu tenho dado em vários sítios, mas há uma cidade, enfim, quase que ninguém conhece, que é Floriano, que eu muito estimo e tenho lá imensos amigos. Isso me é permitido. Esteja à vontade, professor. Mandava uma mensagem por uma família que quase que me acolheu, como um dos deles, que é o Jurandi, Dona Zoila, Rebeca, João Pinto, enfim, tudo gente muito boa. Em que zona é que é essa? É no Piauí. O estado é o Piauí e a cidade é, portanto, a capital é Teresina, mas isto fica ainda a 300 quilómetros por umas estradas, enfim, não bem como as nossas, portanto é um sítio mesmo do interior. Mas interior do Brasil. São pessoas realmente fantásticas e para mim foi um prazer, digamos, dar algumas palestras na Universidade Federal de Floriano. Experiência fantástica, não é? Experiência fantástica, grande lição exatamente. De vida mesmo também. Exatamente, e é às vezes na tranquilidade, na forma de ver a vida e de encarar a vida que nós aprendemos muito uns com os outros. Ou seja, às vezes pensamos que os talentos têm a ver com a escolaridade e não têm a ver com a escolaridade. E, portanto, essas pessoas, na alegria de viver, nas formas de encarar a vida, eu pessoalmente tenho muito a aprender. E acho que todos nós, aliás, o outro é um complemento de mim e, portanto, eu devo procurar o outro mesmo nas suas diferenças. Quer dizer, ou seja, nem toda a gente tem que ser igual. Claro. E realmente respeitar. O bom professor é também isso, é aquele que vê nos miúdos diferentes e procura chegar a todos e procura mostrar a cada um deles as diferenças dos outros, aprender a respeitá-las, ou seja, eles não têm que seguir o modelo. E também puxar os pais para as escolas, isso eu acho que é muito importante, integrá-los na comunidade. E quando se chama os pais às escolas, não é só o pai, digamos, que é o engenheiro ou o doutor, não. É aquele pai que sabe fazer um carrinho de rolamentos, que agora já não se ouve falar, ou sabe fazer marionetes, ou então a avó que sabe fazer uma cachupa, sabe fazer uma boa cachupa, então venha de lá, essa avó. E, portanto, isso é que é a integração. É os miúdos habituarem-se a respeitar, quer dizer, há uma semana que se calhar vamos compreender a cultura do outro aluno, não é para a seguir, mas é para habituar a respeitar e ver que o mundo não é preto e branco. Quer dizer, todos temos diferenças e todos temos direitos, não é? Direitos, precisamente. Todos temos direitos. E eu acho que o maior desafio de um professor e o maior orgulho, e está aqui o nosso professor universitário, Jorge Rio Cardoso, é aquele professor que consegue, digamos assim, puxar a criança, aquela que está pior na escola, e conseguir fazer com que ela fique melhor. Acho que isso é que deve ser o grande orgulho. Claro, motivá-la. Não, exatamente. Ou seja, e este livro fala sobre isso, não é, professor? Fala exatamente. Ou seja, há 8 tipos de inteligência que é falado no livro. A escola valoriza muito 2 delas, que é a linguística, portanto o português, as línguas, e a lógica ou a matemática. Mas depois há muitas outras, que têm aptidões para a dança, ou para o desporto, ou para a música, e isso tem que ser valorizado. Disciplinas complementares que fazem todo o sentido e cada vez são mais importantes, não é? Exatamente. Para estimular. Claro. Não, e se vemos um miúdo hiperativo, ele é hiperativo, então vou falar com o professor de Educação Física, com umas voltas, ou a jogar futebol, vai ficar mais calmo, com certeza. Tem dificuldade de concentração, se calhar a música, por exemplo, é qualquer coisa que o habitua a ser mais preciso. Portanto, os professores têm que trabalhar uns com os outros em equipa. Aquela ideia do professor que vai lá dar a sua aula e vai embora. E sai de cena, não, isso já não é mais, isso é o professor do passado. Que realmente eu penso que não existe. Portugal tem professores excelentes e eu tenho-me convidado mais devido ao outro livro, porque no outro livro eu dizia que combateu o insucesso escolar
E havia muitos professores que diziam, você combate o excesso escolar, então venha cá ver estes, veja lá se consegue fazer alguma coisa. E eu, enfim, sempre que pude fui a essas escolas. E são professores que não estão na sua zona de conforto, são professores que apelam à ajuda dos outros e, portanto, esse é o professor que também trabalha com os seus pares. Olhem, vamos a... O que é um bom professor? Pergunta ao professor. Um bom professor, enfim, tem que ter muitas coisas, mas eu acho que o mais importante é encantar os alunos para o conhecimento e, sobretudo, fazê-los descobrir um caminho. E o caminho, todos eles sabem que vão ter que estudar sempre ao longo da vida e têm que abraçar qualquer coisa que eles gostem realmente. Ou seja, não pode ser qualquer coisa ou porque dá dinheiro ou porque dá estatuto, não. Tem que ser qualquer coisa que eles amem realmente. Porque uma pessoa só faz sacrifícios se realmente gostar daquilo. E o bom professor é também aquele que, num conjunto de alunos diversos, consegue detectar em cada um esse tal talento e consegue orientá-lo, uma espécie de coaching, ou seja, como é que ele há de fazer. E se calhar pondo em contacto com outros professores, estimulando, digamos, em atividades até circunscolares, que pode ser o coro da escola, pode ser outra coisa qualquer. É uma espécie de treinador. O professor tem que ser também o treinador para os orientar nas diversas áreas. Claro, e sobretudo incentivá-lo. Tu vais conseguir, vais ser capaz, porque ela há ali partes. Isto são idades às vezes muito complicadas, porque é uma idade às vezes de rebeldia, outras vezes estão em conflitos com os pais, enfim, é uma idade da afirmação. Professor, e um puxão de orelhas à socapa? Falamos destas, ou seja, isto muito se tem falado, tínhamos aqui um programa até à 1h, se fosse preciso. Esta história da nova forma de educar as crianças têm maior liberdade para poder ter algumas atitudes. Por exemplo, às vezes repreender uma criança naquela idade dos 7, 8, 9, 10 anos, que métodos é que se devem utilizar? Sim. É porque eu sou do tempo da reguada e do puxão de orelhas e do ponteiro. E eu também. Nós somos do tempo nessa altura. Pois, e levávamos. Claro, agora, estamos aqui. Exatamente. Se calhar não era o melhor método porque era horrível isso. Mas às vezes um puxãozinho de orelhas, olha, não faças isso, não sei o quê. Se calhar podemos ir por aí ainda. Eu diria que não, mas agora temos que incutir, digamos, uma grande exigência e respeito. Ou seja, o pai não pode ser o irmão mais velho, tem que ser o pai ou a mãe. E, portanto, eu acho que devemos passar valores, devemos ser rigorosos, mas não necessariamente fisicamente. Quer dizer, isso talvez esteja em desuso. Agora, digamos, o castigo, não físico, mas ou privando de alguma liberdade ou de brincar, isso sim... Hoje em dia são os telemóveis nas aulas por exemplo, não é? São esse tipo de liberdade a mais que se pode dar às crianças jovens. Pois, há duas variáveis que eu falo no livro e que é esse o modelo para os pais, que é a resposta um bocado à pergunta, que é, em termos de exigência, ele deve ser muito exigente, os pais, mas também devem ser muito envolvidos, porque há aqueles pais que são muito exigentes, mas querem o resultado, mas não se envolvem com os filhos, ou seja, não passam amor, porque educar sem afetos não resulta, não é? Vai ser uma criança que ao longo da vida não vai estar vinculada a nada, vai ter dificuldades de relacionamento com os outros, de encontrar até o seu complemento, quer dizer, a sua companheira ou o seu companheiro, o que for, até de relacionamento com os próprios filhos e, portanto, não vai ser um bom elemento social. E, portanto, os pais devem envolver-se e ser exigentes também. E criar regras, sobretudo. Agora, em termos práticos, que era o que me estava a perguntar, ele desde sempre deve incutir regras. Arrumar o quarto, não se levanta da mesa enquanto não cumprir algumas tarefas e os pais dão o exemplo. Portanto, criar-lhe regras nas pequenas coisas. Porque ele acabou de estudar, as coisas têm que ficar arrumadas e não serve, eu já faço, eu amanhã faço. Não. É tal educação que vem de casa. Exatamente. Não é que para depois ser mais fácil na escola, não é verdade? Exatamente, criar regras. Aquelas regras. Exatamente, porque depois chega à escola, porque para todos os efeitos o professor é um estranho. Porque se o pai, que é o amigo, não lhe impõe regras, como é que o estranho vai impor regras? E depois acontece o que disse o Né há pouco. Ele volta para casa e vai fazer queixas do professor. E às vezes o pai até acredita, e para mostrar que gosta muito dele, vai à escola, vamos lá ver quem é que manda. Há um episódio que uma professora me contou que enfim, que espalhei isto.
que é um aluno levava uma coisa de chocolate, eu não vou dizer a marca, e como ele era um bocadinho gordinho, o professor chamou com uma certa delicadeza e disse: olha, diz à tua mãe, isto o açúcar não faz muito bem, se calhar talvez fosse melhor uma sanduíche. E no outro dia o aluno apareceu na escola com duas barras de chocolate, como quem diz a mãe: o quê? Ele está a dar recados para casa? Não, vamos lá ver quem é que manda. Quer dizer, ele quer mostrar ao filho que manda mais que ao professor. Isso é desrespeitar o professor. Portanto, pais e professores têm que se respeitar e ter um modelo único. Quer dizer, o professor não pode dizer mal do pai, que também pode acontecer, às vezes, mas isto é isto que te ensinaram em casa, isto não pode acontecer. Agora, quando há coisas que têm que ser resolvidas, podem ser resolvidas entre o pai e o professor. Vamos até, professor, 2 livros, já estamos a preparar o terceiro? Sim, exatamente. Dedicado também aos alunos e aos professores? Mais aos pais. Este dedicado aos pais. Será a trilogia. Em cada um deles eu procuro, digamos, centrar-me, se bem que as coisas estão interligadas. Ou seja, o primeiro ao aluno, este dedicado aos professores e o próximo, com certeza, dedicado aos pais. Exatamente. À atitude dos pais. Exatamente. Onde é que podemos encontrar estes livros? Em todo o lado. Até mesmo por encomendas para o estrangeiro? Sim, também há compras online. Nós estamos a preparar, digamos, a venda no Brasil, mas nesta altura, digamos, a partir de Portugal também se compra em qualquer das livraria. Aliás, é dos livros recomendados pelo Clube do Livro, também aqui da SIC. Muito obrigado, quer ao NE, quer ao professor. Parabéns por estas 2 obras. O professor Jorge Rio Cardoso, o professor universitário, nosso convidado de hoje, aqui com algumas dicas, quer para os alunos, quer para os professores e ambos também para os pais. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço as o maiores convite. felicidades e quando for ao Brasil, mando abraços nossos aqui do nosso Portugal com as suas palestras. Até à próxima. Até à próxima, obrigado. E hoje ficamos por aqui, já sabem, voltamos amanhã com mais um Alô Portugal. Foi um prazer.